Rapaziada, e o Gerson, hein, cara? Arranjou mó treta aqui de novo, porque o Zenit tá prestes a comprar o Gerson, né? O Gerson tá prestes a sair do Flamengo. A última notícia aqui é do Vene Casagrande, né? Que a saída dele tá mais perto de acontecer. Já há um acordo do Zenit com os representantes do atleta. O pai dele, né? Que tá. O pai dele, irmão. Pô, ele é o aprendiz do Neymar pai, né? O clube russo até tentou parcelar a multa de 25 milhões, mas o Fla recusou e exige receber o valor à vista, como está previsto no contrato. Em contato comum com um dirigente do Zenit, ele não descartou depositar a quantia à vista. O negócio está quente. Foi o que o Vene Casagrande postou agora, né? Saiu aqui também, lá no... O Planeta do Futebol repostou essa notícia, né? Falou que o Gerson já acertou os salários. Cara, muito doido, né, pessoal? Do nada o Gerson... Pô, e parece que foi uma parada premeditada do pai dele, né? Não sei se vocês viram isso aqui, mas, pô... Realmente parece uma coisa premeditada, né? Olha só. Gerson fez uma jogada de mestre e enganou direitinho a diretoria do Flamengo. Agora o Zenit tem tudo pra tirar o Coringa do malvadão. Zenit insiste em Gerson, promete pagar salário bem maior que o Meia recebe no Flamengo e disse que pode até pagar a multa rescisória, que caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros para clubes do exterior. Isso porque o Coringa e seu Marcão deram um drible no José Boto. O Zenit demonstrou interesse, o Coringa forçou renovação pro Flamengo, pediu salário astronômico, o rubro-negro negou o salário, mas em contrapartida, renovou com multa mais baixa. Agora o clube russo tem tudo para levar o Coringa e se pagar 25 milhões de euros à vista, leva o cara. A diretoria do Flamengo não teme perder o Coringa pro clube russo, pois Gerson já tem 29 anos, bateu na Europa 2 vezes e entende que nenhum clube pagará 25 milhões de euros à vista. Só que em fevereiro deste ano, o Zenit chegou a negociar a contratação de Gerson por um valor maior do que a atual multa. Ofereceram 29 milhões de euros. Sigam a página em... Cara, que doideira essa história, hein, mano? Realmente uma loucura, né? Pô, vou te falar, cara. Parece que eles premeditaram isso mesmo, né? E pelas entrevistas que a gente já viu do pai do Gerson, que é o empresário dele, parece, né, mano? Realmente, se concretizar a transferência do Gerson do Flamengo para o Zenit, vai ser uma coisa difícil de entender, em todos os sentidos. No que diz respeito, principalmente, à decisão do atleta. É claro que teve o fator do departamento de futebol aí, certo? Na renovação contratual, ao que parece, né, pelo que foi informado, né, pelo Globo Esporte, a multa rescisória do Gerson, que era de, sei lá, acho que 200 milhões, foi para 25 milhões de euros. E aí, se você pega a qualidade do Gerson, o momento que ele tá na carreira, titular de seleção brasileira, irmão, é muito difícil compreender onde tava com a cabeça, né, o departamento de futebol do Flamengo para falar, não, tá tudo bem, a multa rescisória é ser esse valor aqui. A não ser que já fosse um desejo do atleta de ir embora. De qualquer modo, a multa ficou muito baixa. E assim, para mim, o comportamento mais louco de todos é o do próprio jogador, se de fato se concretizar a ida dele para o futebol russo. Faltando um ano para a Copa do Mundo, o Gerson tá num dos melhores momentos da sua carreira. Titular absoluto do Flamengo, capitão, titular da seleção brasileira nos últimos jogos, inclusive no primeiro jogo, sob o comando técnico de Carlo Ancelotti, que assume a seleção, faltando um ano para a Copa. Uma coisa é o momento que ele saiu ali para o Olympique de Marseille, era uma oportunidade ali de voltar a uma grande liga do futebol europeu, de jogar novamente na Europa. Era uma situação que o Flamengo também estava precisando daquele momento, né? Naquele momento de uma transferência, né? De aspecto financeiro. Não é o caso agora. Gerson já foi para a Europa, já realizou mais uma passagem por lá, tinha jogado já na Itália. Jogou na França, retornou ao Flamengo com um salário alto, braçadeira de capitão, campeoníssimo, ídolo de um dos maiores clubes do Brasil e postulante a cada vez mais conquistas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Gerson pode deixar o Flamengo pela segunda vez e dessa vez só pelo dinheiro, né? Claro que cada um faz o que quer da própria carreira, cada um sabe do seu caminho, né? O dinheiro não tá na minha mesa, né? O dinheiro tá na mesa dele. Pelo que parece, o salário vai ser 3 vezes maior. Mas acredito eu que o Gerson já tem uma boa condição financeira. E assim, será que não valeria esperar mais um aninho? Ao invés de se isolar na Rússia, né, clubes russos não estão podendo jogar a UEFA Champions League, estão completamente isolados. A gente viu ali, né, Nino era convocado constantemente para a seleção brasileira, sumiu no Zenit. Luiz Henrique do Botafogo, a mesma coisa. E certamente pode acontecer a mesma coisa com o Gerson. Não era mais fácil ficar mais uma temporada, cara,
no futebol brasileiro, jogar a Copa do Mundo. E aí depois, meu amigo, com um ciclo completo, jogou a Copa, ficou mais um tempo no Flamengo, né? Idolatria ninguém apaga, mas nesse momento, no meio da temporada, será que há dinheiro no mundo que te faça, sei lá, abdicar de estar à porta de jogar uma Copa do Mundo? Falta só abrir a porta e você tá na Copa, cara. Assim, eu não faria isso. Eu não julgo nada porque eu não tô com os valores na minha frente, né? O dinheiro, repito, não tá na minha mesa. Eu não vou ser hipócrita. Mas, de fato, são muitos fatores preponderantes, determinantes mais para você ficar do que propriamente para partir. Cara, realmente, né? O Gerson poderia ficar mais um tempo aqui no Brasil. O salário dele não é um salário baixo, né? Agora a diretoria aumentou o salário dele. E provavelmente, cara, depois dessa Copa do Mundo, ele ainda conseguiria um contrato lá numa liga árabe. Conseguiria um contrato num desses lugares aí absurdos, né? Que pagam um salário bizarro. Com certeza ele conseguiria, cara. Lá no Zenit, sei lá, também, de novo. Agora, esse Zenit, irmão, porra, ele é o inimigo número 1 do Flamengo, né, cara? Uma coisa impressionante, é muito engraçado. Os caras estão sempre incomodando o Flamengo, né? Seja pra vender jogador ou pra contratar os jogadores do Flamengo. É muito engraçado. Vamos ver o que o Vitor Sérgio Rodrigues falou aqui. Para dificultar a saída, o Flamengo baixou a multa do Gerson. E baixou a multa do Gerson consideravelmente. A multa do Gerson no contrato anterior para o exterior era de 200 milhões de euros. Ou seja, uma multa impagável. Nenhum clube viria aqui ao Brasil e daria 200 milhões de euros para o Flamengo. 200 milhões de euros, só para você ter uma ideia, dá quase 1,5 bilhão de reais. E essa multa no contrato anterior era 200 milhões de euros. Nesse contrato caiu para 25 milhões de euros. E por que isso aconteceu? Porque o Gerson, quando foi renovar com o Flamengo, pegou a oferta do Zenit e pediu um salário que o Flamengo considerou muito alto. E aí o Flamengo não entrou num acordo no salário que o Gerson queria. O Flamengo ofereceu um salário menor, Flamengo e Gerson acabaram aceitando, chegando num valor de salário que agradou o Gerson, mas como contrapartida, como compensação, o Gerson pediu para baixar a multa, e a multa baixou de 200 para 25 milhões de euros. O detalhe disso aí é o seguinte, é que a outra oferta do Zenit foi na casa de 30 milhões de euros, que o Flamengo rejeitou. A oferta que o Zenit ofereceu em fevereiro de 25, e o Flamengo negou, foi na casa de 30 milhões de euros. Ou seja, com essa queda da multa, se o Zenit oferecer de novo esse valor, o Gerson vai embora, desde que o Gerson queira ir. O Flamengo não pode negar, porque a multa rescisória é isso. Hoje a multa do Gerson é de 25 milhões de euros. Se algum clube chegar com 25 milhões de euros, o Flamengo não tem poder de dizer sim ou não. O Flamengo é só comunicado. Estou pagando a multa do Gerson por 25 milhões de euros. Pá. Se o Gerson quiser ir, ele vai. E aí é um cenário complicado. Porque se o Gerson e seu staff pediram para a multa cair de 200 para 25, é porque na cabeça do Gerson, o que aconteceu em fevereiro já não é tão certo assim. O Gerson de cara negar em fevereiro e agora pedir para a multa baixar, pode ser plenamente compreensível de que o Gerson, tendo uma nova chance, ele vai considerar bastante, pelo menos. E aí, se o Zenit oferecer 25 milhões de euros, até que ofereça mais, se quiser pagar mais, não sei, não faz muito sentido, mas pode ser. E o Gerson querendo ir, o Flamengo ficaria sem o seu, não vou dizer melhor jogador, porque o melhor jogador do Flamengo no ano é o Arrascaeta. Mas talvez ele fique sem o seu jogador mais importante no time, né? Cara, doideira, né? Porque parece uma traição, assim, né? Essa forma de fazer o negócio, né? Tipo, como se o Gerson tivesse armado uma armadilha mesmo aí pro Flamengo, né? Eu imagino que cara, sinceramente, eu imagino que a diretoria tivesse ciência disso, né? Quando fez esse contrato, de que o Zenit já tinha feito uma oferta acima de 25 e que eles botaram a multa em 25. Doideira, cara. Olha só, vamos ver a opinião aqui dos torcedores.
Falando como torcedor, se Gerson aceitar essa proposta, pra mim perde sua idolatria. A história que ele escreveu é intocável, o que fez em campo também, mas ídolo vive de mais coisas do que isso. Quando foi a primeira vez, era totalmente coerente, dava pra entender. Era a última chance de dar um passo a mais na carreira como jogador e tentar estar entre os melhores do mundo se fosse bem na França. Dessa vez é pura e simplesmente por dinheiro. Voltou falando que não devia ter saído. Virou capitão, líder e referência. Virou titular da seleção há 1 ano da Copa. Desculpa, não consigo achar normal jogar tudo isso no lixo dias antes de uma Copa do Mundo como capitão do Flamengo por dinheiro. Ah, mas é o triplo do que ele ganha. Irmão, cansei desse papo também. O cara ganha mais de 1 milhão pra morar na cidade que ama, no clube que torcia na infância, e vai jogar tudo isso fora por mais dinheiro. Bicho, o que não tá dando pra fazer, que o cara precisa de ainda mais. A gente simplesmente normalizou que o dinheiro é mais importante que absolutamente tudo. De fato, né? Realmente tem muita gente que pensa dessa forma. O dinheiro é o mais importante de tudo. Aí tem os memes, né, cara? O Gerson segunda-feira. Aí é o Jorginho aqui, né? Tchau, nazione! Tchau, nazione! Tchau, nazione! Caraca, cara, muito engraçado, né? Aí teve esse aqui, ó. Ele vai abandonar um dos maiores clubes do país, uma torcida que ama, idolatra ele, para ir jogar em um clube minúsculo. Um país em guerra e um frio do caramba o ano inteiro. Gerson tinha tudo para ser idolatrado como o Bruno Henrique, mas preferiu ser mais um Rafinha. Deve ser horrível morar lá. Imagina, no meio da guerra, entendeu? Tu não joga uma Champions, campeonatinho safado lá da Rússia, ninguém assiste aquela praga. Pô, beleza, vai ganhar um dinheiro, vai ser uma qualidade de vida horrorosa lá na Rússia, que é uma cultura totalmente diferente daqui do Brasil. Frio do cão, irmão. Doideira, cara. Doideira, pessoal. Aí saiu uma outra notícia aqui, né? Zenit comunica ao Flamengo que vai pagar a multa rescisória de Gerson. E o jogador fica perto de deixar o rubro-negro. Essa aqui... A notícia recente agora, né? Lá do All Sport, nem essa do Vene Casagrande. Gerson já aceitou a proposta do clube russo. Caramba, mano, loucura mesmo. Então é muito provável que aconteça, né? Realmente... quase ninguém tá acreditando, né? Quase ninguém tá acreditando, cara. O Planeta do Flamengo postou aqui, 100 palavras. É isso, cara. Doideira, hein, mano. A diretoria deu muito mole. Cara, é doideira mesmo, né? Realmente eu tô... Ninguém imaginava que isso poderia acontecer, né? Tipo, do nada, assim, o Gerson saindo, né? Enfim, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. E a nós, tamo junto. Valeu e até o próximo.